Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Que prazer, que alegria, vocês que já estão aí no café, outros estão retornando do trabalho, outros indo ao trabalho. E nós, todas as manhãs, estamos aqui para trazer a palavra de Deus durante o vosso café e vocês e todos nós sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Vamos adorar a Deus com o hino? Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei mais. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio Dominador. Sol, lua, sua majestade anunciai, hostes grandes, centros de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio Dominador. Altos cedros, grama verdejante, essa sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai o vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai liberais louvor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio Dominador. Vamos lá, Números, capítulo de número 21, 29 e 30. Vamos lá. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom. E os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Muito bem. Nós temos aqui, queridos irmãos, amados irmãos, um texto muito importante
e que nós vamos falar sobre lamentando a sorte dos Moabitas. Quando nós lemos Números do capítulo 21, do 21 até o 25, nós estamos vendo o trajeto do povo de Deus. E aqueles que se intrometeram, que se opuseram ao povo de Deus, como no caso aqui os Moabitas, na verdade vão sofrer derrota, vão sofrer fracasso. Esse cântico aqui, nós já falamos que ele era conhecido dos Moabitas. Mas agora o povo de Deus faz uso desse cântico para mostrar que a derrota sofrida pelos Moabitas, ela veio do Deus Todo-Poderoso. Observe que o texto ele começa falando, olha o verso 29, leia aí de novo. Verso 29. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Povo de Quemos, né? Então, olha, nós colocamos aqui o Deus que os Moabitas honravam. Qual era o Deus? Pode virar para cá. Qual era o Deus que os Moabitas honravam? Vocês estão vendo aí. Era Quemos. Se você ler 1 Reis, capítulo 11, verso 33, Quemos era o Deus dos amorreus e também dos Moabitas. Isso você lê também Juízes 11, verso 24, 1 Reis 11, verso 7, né? E você tem aí na revista corrigida, aparece Camos, ou Camos, como vocês podem ver. Do hebraico, na verdade, aqui fala sobre subjugar. Então, Quemos quer dizer subjugar. Era a divindade nacional dos Moabitas e também um deus amonita. Esse deus aqui ele era identificado como Baal-Peor, Baal-Zebub, Marte, Saturno. E o culto a esse deus ele foi introduzido em Jerusalém por Salomão e abolido pelo rei Josias, o rei de Judá. Então nós podemos observar aqui que os moabitas e os amorreus, eles adoravam a essa divindade, como nós estamos falando aqui de Quemos. Só que o texto ele mostra para nós claramente que esse povo vai sofrer vergonha, humilhação, derrota, desonra, porque confiaram em um Deus que não podia fazer nada. Vamos ver aí o Salmo 115, verso 4, só para os irmãos terem uma noção. 115, verso 4, veja aí. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Os ídolos, pode ir, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tá vendo? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Isso. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tá vendo? Então veja bem, quando você atenta para esse texto, Moabe havia subjugado os amorreus. Havia subjugado os amorreus, que eles também confiavam nesse Deus, nesse Quemos. Mas esse Quemos aqui era um Deus inventado pelos homens e que essa divindade que recebia esses nomes, como nós já falamos aqui, Baal-Peor, Baal-Zabub, entre outros nomes, esse Deus não tinha poder nenhum. E a confiança dos moabitas e outros povos cananitas que fizeram para com esse Deus só sofreram derrota e vergonha, porque o próprio povo de Deus, Israel, vai dar um golpe fatal e uma derrota tremenda para os moabitas. Isso porque esse Quemos não era o Deus verdadeiro. Há muitos que adoram deuses de prata, de pedra, de pau, de bronze, de gesso, mas que não têm vida nenhuma. E aqui está a prova. O Deus de Israel protegeu Israel, guardou Israel, deu vitória a Israel. O Deus verdadeiro estava caminhando com os israelitas. Olha o verso 30 agora, para termos uma ideia. Verso 30. E nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom. E os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Agora, Deus, quando ele diz assim, e nós, como é que diz o início do versículo? E nós os derribamos. E nós os derribamos.
Porque ele estava dizendo, e nós aqui, eu coloquei, era a vitória que Deus estava dando para Israel. Na verdade, Israel vai destruir esse povo, sua divindade, o Deus Quemos que eles confiavam, não teve poder nenhum. E quando Israel confiou no Deus eterno, o texto é claro em dizer para nós que o povo de Deus saiu vitorioso. Por quê? Porque Deus estava com Israel e o Deus de Israel é o Deus que tem vida. O nosso Deus, conforme 1 Reis 18, é o Deus que responde com fogo. O nosso Deus é o Deus que habita nos céus, conforme nós já lemos aqui o Salmo 115. O nosso Deus é o Deus que faz grandes coisas, Salmo 126. O nosso Deus é o Deus que é contra a idolatria, porque deuses de pau, de pedra, de madeira não podem fazer nada. Quando você lê os decálogos, Êxodo 20, quando Deus diz para não praticarem a idolatria, é porque os deuses feitos pelos homens não podem salvar. Aqui está a prova, os moabitas confiaram, como também os amorreus e outros povos cananeus confiaram nesses deuses, mas sofreram vergonha, derrota e humilhação, porque não era o Deus verdadeiro. Você tem o direito de adorar, querido amigo, de adorar e servir o Deus que você quiser. Só que só há um Deus no céu que tem poder e que é vivo e que é o Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Então, agora Israel entra na batalha, vence e derrota os inimigos, derrota os seus deuses que não têm poder de nada. E agora, o que ele faz? Ele tem uma expansão territorial grandiosa, geograficamente, porque Israel vai tomar várias cidades que eram dos moabitas, conforme o próprio texto está mostrando, e terá um domínio total. Quem vive com Deus nunca é cauda, é cabeça. Quem vive com Deus nunca fica por baixo, sempre estará por cima. Então Israel confiou em Deus e Deus havia feito uma promessa para Israel. Então isso aqui é muito interessante. Você vai ler o tanto de cidades que o povo de Deus vai dominar. Aqui você tem uma expressão de domínio, também de controle e de expansão. Israel, o povo de Deus, que confiava em Deus, agora estava dominando. Há uma lição e uma aplicação muito importante para nós aqui nessa colocação. Quem confia em Deus, quem se joga nas mãos do Pai, sempre tem vitória. E o Senhor Deus faz com que você domine e não seja dominado. E o Senhor Deus faça com que você conquiste e não seja conquistado. E o Senhor Deus faz com que você esteja sempre em cima e nunca embaixo. Leia aí Deuteronômio 28 primeiro. Vamos lá. Deuteronômio 28 primeiro. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tá vendo? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações Da terra. E era isso. Vamos ver Gênesis 15, 18. Deus estava entregando esses povos para Israel. E aqui o povo de Deus estava deixando claro que os deuses que as nações possuíam não tinham poder nenhum, não tinha valor algum, porque só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus na face da terra. Só existe um Deus nos céus, não existe outro. Os deuses que as pessoas criam, fabricam, deuses mitológicos, deuses de tradições religiosas, fabricados pelos homens, são deuses falsos. A Bíblia diz em Deuteronômio 6,4: Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Deus é único, gente. Quando você olha para Gênesis primeiro está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Só existe um Deus. Vamos lá, como é que diz? Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, É dizendo... o 18? 15, 18? 15, 18. Isso, Gênesis 15, 18. Dizendo, a tua semente será dado esta terra, Olha, eu daria essa terra. desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Isso. Quenezeu, Pode ir. e o Cadmoneu, Isso. e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns,
e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu. Isso. Veja que Deus estava dizendo que ele colocaria... Até o 21, pode ir. Foi. Até o 21. Foi. Então Deus estava dizendo, eu vou dar isso para vocês. Já estava em Gênesis. Era promessa. Se esses deuses que as outras nações serviam fosse Deus verdadeiro, teria impedido. Mas eram deuses falsos. O mesmo aconteceu com Faraó, que lá tinha todo tipo de deuses. O Nilo era como um deus, a cobra era como um deus, o macaco eles adoravam como Deus. Eles tinham divindades de tudo. Mas só existe um Deus, como está em Atos 17. O Deus que fez o céu e a terra. Então, querido, Israel tem vitória e essas nações aqui, como os moabitas, vão passar vergonha, desonra, desprezo, vão ter perda de território, derrotas, porque não confiaram no Deus verdadeiro. Você que me escuta nesta manhã, confie em Deus, entregue sua vida ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra. Continua abençoando, prosperando o teu povo e dando vitória. Nós cremos no teu nome. Tu és o único Deus verdadeiro. Abre a mente do homem, da mulher, para que compreenda e saibam que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Todas as outras tradições que apresentam seus deuses de ouro, de pau, de pedra, de madeira, de prata, são deuses falsos, fabricados pelos homens. Há um só Senhor no céu e na terra, que salva, que cura, que liberta. És tu, ó Pai. E que assim possamos te adorar e te servir. Livra teus filhos, teus servos, da idolatria, da cegueira espiritual. Abre a mente de cada um para entender a verdade divina. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.